Chega, que esse podcast tá de primeira de luxo. Vamos falar sobre abacaxi orgânico, único da Paraíba, viu? Aqui em Itapororoca. Estamos aqui e vamos conhecer a história do sítio São José, viu? Certificado, produto orgânico. Vem! E aí, meus amigos, beleza? Estamos aqui em Itapororoca, né? Uma cidade belíssima aqui. E eu digo para vocês, estamos numa propriedade que possui o único abacaxi orgânico da Paraíba, né? Fora que a Paraíba, ela é uma das maiores produtoras do Brasil em abacaxi. Então vocês vão ter o privilégio de conhecer essa propriedade. Venha comigo aqui, que eu acho que eu já vou me adentrar, viu? Vou ser logo o primeiro. Não sei se o produtor está nos esperando. E uma bodega nesse sol quente. Vamos pelo menos ver se tem um refresco. Olha que coisa linda, uma bodeguinha. Rapaz, nesse sol quente é bom uma cervejinha gelada, viu? Se tiver pelo menos uma caninha para esquentar as orelhas, eu tô dentro. Vamos ver se pelo menos tem abacaxi, né? Bodega do vô de Zeca Paulino. Opa, licença! Tem uma caninha aqui pro cabo provar, não tem? Tá bem, dá boa, vou dar boa mesmo. É. Eu vou até dar uma provada, me permita-me. Com certeza. Estou com o seu Toninho aqui, ó, e Tobias, né? E esse podcast vai começar agora, a gente contando uma história. E o legal dessa bodega, minha gente, que tem de tudo um pouco de uma coisa antiga, que resgata coisas do antepassado, né, seu José? E eu tenho toda certeza que cada coisinha dessa que está aqui nessa bodega reflete alguma coisa. Você poderia dizer assim, basicamente, primeiramente, como surgiu o sítio São José? O bodega aqui é homenagem ao meu avô. Era pai de mamãe, ele era comerciante, morava aqui no interior, aqui a 6 quilômetros. E eu era pequeno na época, mas eu recordo muito dele. Aí quando vem para aqui, eu disse que a gente começou a estruturar aqui a propriedade. Aí a minha intenção era lembrar, fazer um negócio de lembrança dele, né? Entendeu? Aí resolvemos construir essa bodega aqui, em homenagem a ele. A bodega tá linda. E tem coisas ainda dele, ainda que o senhor guarda aqui ou não? Tem. Eu tenho aquele santo ali, tem quase 200 anos. Foi do avô dele, quer dizer, do meu bisavô. Essa máquina aqui que essa máquina foi da minha mãe. Da sua mãe? É. E essa balança foi do meu pai. Ele era comerciante. Uhum. Esse rádio aí também tem mais de 70 anos. Eita, tem história, né? Tem. São histórias bonitas. Eu acho que toda propriedade tem sua história, né? É. E de onde surgiu, assim, o abacaxi? Ele, naquele tempo, possivelmente, eu acho que ele não plantava abacaxi ou plantava já? Meu pai plantou uma época, depois ele deixou. Aí a gente começou, continuando com abacaxi, mas a gente está percebendo que a maneira que o pessoal, do abacaxi aqui, que o pessoal plantava, não estava sendo muito correto, sabe? Uhum. Aí meu filho, ele terminou a faculdade, veio para aqui, me dá uma ajuda, aí a gente tem uma mudança total aqui no sítio. E chega uma consciência que a maneira de funcionar é da maneira que ele está continuando, né? Um orgânico. No caso, seu filho é o Tobias, né? Tobias, é. Pois é, Tobias, meus parabéns aí pela bodega, pelo pai e pela questão sucessão. Eu acho muito bonito isso, e quando a gente vê na nossa realidade, é a questão sucessão familiar. A gente viu que o seu Antônio já tem raiz aí dos seus pais, dos seus avós, e tá passando aí para Tobias, né? E Tobias aí, Tobias começou já, vamos dizer assim, com o pé direito certo, né? Trabalhar com orgânico é uma coisa atual, é uma coisa inovadora, apesar que, olhando o quê? A responsabilidade, principalmente a responsabilidade da saúde, né? De levar um produto de qualidade, né? Um produto mais sadio para a população, né?
Aí, Tobias, tu no caso começou já com orgânico. Como foi essa ideia de produzir orgânico? Rapaz, a gente iniciou aqui procurando atuar com nicho de mercado, sabe? Porque pela dimensão que a gente tem, a gente via que não tinha condição da gente estar atuando onde todo mundo está atuando, com produto de grandes volumes, como a agricultura de um modo geral no Brasil, né? De commodity e tudo. Então a gente viu que no nicho de mercado era o caminho da gente. E aí a gente pesquisou, viu a possibilidade de trabalhar com alguns outros segmentos. E a gente sabia que o abacaxi era tradicional aqui, mas para estar fazendo o que todo mundo faz, não valia a pena, né? Era esforço em vão. E a gente sempre teve esse interesse de trabalhar com o cuidado com a natureza, em harmonia com o que Deus deixou aqui para a gente tomar conta. E aí a gente via no orgânico uma oportunidade de apropriada e conveniente, né, para fazer tudo isso. E no caso do abacaxi, ninguém estava fazendo, então a gente via que provavelmente era uma oportunidade viável, né, interessante. A gente começou a estudar, avaliar os problemas, as dificuldades, as restrições, tudo, e depois de um bom tempo, a gente decidiu meter a cara, fazer uns testes, e evoluiu, chegou até aqui, né, onde a gente está. A gente ainda está no começo, mas com muitos desafios ainda para vencer, mas a gente está evoluindo. É uma coisa que vale frisar, e para falar para nossas pessoas que estão nos assistindo e tudo mais, é que o produto orgânico, para ser orgânico, tem que ter uma certificação, viu? E para ter uma certificação, tem que seguir determinados passos, determinadas etapas, processos, para seguir, para ter essa certificação. Não é uma coisa muito fácil, né, Tobias? Não. Se você for comparar com o produtor médico convencional hoje, tem que fazer um bocado de mudança para chegar no orgânico, né? A mudança gerencial, mudança na forma como cuida do solo, da água, da natureza de modo geral, tem várias coisas a alterar. É isso que eu digo, né? Então, Tobias teve uma visão, né, de separar o nicho. Até porque produzir organicamente tem seus trabalhos, tem suas dificuldades, né? Então, não é uma coisa assim que é produzir e levar para o supermercado, como eu sempre digo para vocês, que às vezes o pessoal está na feira livre, aí diz, esse produto aqui é orgânico. Não necessariamente, né? O produto aqui do sítio São José é um produto certificado, né, e é um produto que realmente, quando ele é certificado, sabe de toda a origem, de todos os processos que garante sim que esse produto é orgânico. E aqui eu já estou vendo um abacaxizinho, e eu estou vendo uma balança ali. Sempre tem aquela coisa, aquela de dizer, o produto convencional geralmente é mais pesado, é mais gostoso, tal. Isso é conversa, né? Essa balança tá funcionando, velho? Ô, Antônio. Balança? Hein? Vamos pesar esse abacaxi? Sim. Bora ver aqui. Será que dá certo? Bora ver se essa balança tá pesando. Não sei os pesos, né? Peraí, deixa aí. Abacaxi lindo aqui, ó. Pra você ver de padrão. Aqui é um abacaxi de primeira já, né? Esse é o baby, né? Que é o esse padrão é o baby, menorzinho. menorzinho, aí né? O padrão mesmo é o maiorzinho, que é na faixa de 1,5 kg. No caso, Tobias, quais são as variedades aqui? É pérola. Pérola. É. Uhum. O que eles têm aqui foi? Não, 1,3 kg. 1,3 kg. Aí, pra você ver, viu? Um abacaxi orgânico dando 1,3 kg. Mas esse é o baby, viu? É do menorzinho. Tem do menorzinho, né? Tem o maior, né? E aqui, como eu estava perguntando para Tobias, qual é a variedade, né? Porque hoje as variedades que mais se produzem no Brasil é o Pérola, né? Então a gente vê que, apesar de ser orgânico, possui sim um tamanho bom, como ele disse, ali é o baby, que é o maiorzinho. E na questão da doçura, tô vendo aqui que já tem um abacaxizinho aqui. É de excelente qualidade, viu? Eu já provei, minha gente. Fala por você mesmo. Primeiro de luxo. A fruta natural não tem como sair ruim, né? Não tem como sair ruim. Então, o que a gente pode estar acrescentando mais nessa nossa conversa é, primeiramente, muito bonito a bodega de vocês. Eu acredito que, fora o plantio em si, trabalhar com uma questão de turismo, eu acho que é de grande importância. A gente vê que a propriedade está bem localizada, viu, aqui em Itapororoca. Se vocês quiserem conhecer, é só vir aqui, que eu acredito que Tobias e seu Antônio aqui vai abrir de portas abertas para vocês conhecerem. A porteira tá né? O
sistema de produção orgânico, eu não vou muito entrar em detalhes, porque Gilson vai para campo, com Tobias, para olhar como, né, na prática, como são os defensivos biológicos que ele utiliza, para se ter um produto de altíssima qualidade, né, orgânico, trabalha junto com o meio ambiente, isso é muito importante, né, e quebrando aquela teoria de dizer que tudo que é orgânico é de pequena qualidade, é fake, né? Então hoje, na Paraíba, é uma coisa que eu tenho orgulho até de falar, né, o sítio São José está com o único, né, produção de abacaxi orgânica aqui na Paraíba, né? E aí, seu Toninho, e essa casa aqui, tem como a gente dar uma olhadinha nela e conhecer? Tem sim. Tem? Coisa boa. Então, vocês me dão licença. Com certeza. Vamos conhecer a casa de seu Toninho, a bodega, que na verdade lembrava o que? O seu avô? Meu avô Zeca Paulino. Zeca Paulino. Bora, Tobias, conhecer. Para muita gente, pode ter certeza, para muita gente, esse tipo de casa, né? Muita gente não lembra. Mas, na verdade, antigamente, eu acho que isso eu pode até falar melhor, era na casa de taipa mesmo, né? Era casa de taipa. Casa de taipa. E criava quantos filhos? O senhor foi criado quantos? Foram quantos filhos? Foram 6, mas criança faleceu 3. Ficaram só 3. Tem eu e mais 2 irmãos. E era basicamente uma casa desse tipo. Agora, meu avô era 6 filhos. 6 filhos. Pra você ver, viu, minha gente? O pessoal gostava de ter menino naquele tempo, hein? Produzia bem. Produzia bem, né? Agora, ele era muito festejo. Ele festejava muito comemoração. São João, final de ano. E ele no mês de maio, que era o mês mês de Maria, né? Aí tinha, ele fazia novena, né? O pessoal chamava novena. Aí, boi de rezo, ciranda, tudo isso ele fazia. Agora ele gostava de beber também ou não? Não. Tinha bebida não. Agora tá vendo umas bebidas bem antigas. Tem uma ali que eu acho que o povo nem conhece, né? Como é o nome daquela que tem um gato ali? Tem Zenebra. Zenebra, traga a Zenebra aí, que eu tenho certeza que você não sabe o que é uma bebida Zenebra. Pega ali, seu Tonho, para mostrar pro pessoal. Essa aí não é bem orgânica, não. Essa aqui é não? Não, não é orgânica, não. Aqui é a famosa Zenebra. Vira, né? Agora, certamente naquele tempo não tinha fogão a gás. Tem um fogão a lenha ali dentro. Tem a lenha. Vamos ver? Vamos mostrar ao pessoal. Aguarde sua. Com certeza. Vamos mostrar. Eita, a baleadeira, os pirrai. Mas já chegou, é do nosso tempo. Tem um que era muito conhecido, viu? Jurubeba. Jurubeba. Diz isso aí é medicinal, né? Até hoje, viu? Jurubeba. Pega aquela serra limpa ali. Tem uma garrafa de serra limpa aqui que eu acho que é do tempo de vovô. Muito antiga também. Muito antiga. Olha a garrafa aqui, ó. A serra limpa. Engenho orgânico, viu? Aqui, se eu não me engano, é em Duas Estradas, né? Duas Estradas, né? Cachaça muito boa. Já ganhou vários prêmios aí, né? Pra você ver que ela tem história, viu? Quem sabe qualquer dia a gente vai lá gravar um podcast pra gente conhecer o Engenho Serra Limpa. Fica, deixa aí, viu, Serra Limpa? Chama a gente. Esse pessoal aí, o pai dele é Antônio também, que ele faleceu. Antônio Vigolino. O pai dele era amigo do papai. Agora, caçaba é uma coisa que o pessoal... Isso aqui eu conhecia como caçaba, né? Aqui o pessoal fazia... Uma cabaça. Cabaça, né? O pessoal parece que fazia colher, né? Colher, fazia guarda-pó, chumbo, né? Quando ele é maior, leva até para água. Para água, né? Pois é difícil você encontrar hoje um pé de cabaça, né? É difícil. Eu me lembro que antigamente, minha mãe que me dizia isso, aquela planta barriguda, e tem no fruto dela tem aquela lã, né? Antigamente não tinha espuma, o pessoal fazia. Tem pé de barriguda aqui. Tem pé de barriguda? Pois é, vocês verem. São as raízes de antigamente, que se predestina até hoje, né? Tobias, aí como exemplo, eu acho que tá aí segurando as raízes da família, isso é muito bacana. Aí o bebedor de barro, né? E baleadeira, quem nunca brincou, né? De baleadeira, né? Peão. Pois é, hoje em dia os meninos é só no computador, só no celular, jogando não sei o que lá, e eu jogava demais, viu? Se brincar ainda eu jogo. Né, Toninho? Isso aí é bem antiga, né? Que até hoje diz que o que lava mesmo é a esponja, né? Natural, né? O pessoal chama bucha. Bucha! E tem uma coisa que é muito importante, é que
O fumo. Fumo de rolo. Fumo de rolo. É. Né? E alguns processos até orgânicos, não sei se vocês utilizam, pode utilizar, né? O fumo de rolo, né? Um bio ou até mesmo um defensivo natural, né? Então isso aqui é muito bom também, né? Para repelir pragas e doenças de uma forma natural. Aqui a canela Raspa de pau. raspa de pau, canela, então tudo muito bacana aqui. Pau de cangalha. Aí, pau de cangaia, minha gente. Venha conhecer mais um pouco aqui a bodega aqui do sítio São José, né? A cangaia, né? Agora vamos conhecer agora um forno a lenha. Me falaram, teve um produtor que fazia fogo a lenha, o seu Antônio, que ele dizia que o arroz feito no fogo a lenha é diferente, com a panela de barro é diferente de qualquer outro. Também torrada, com a panela de barro. Ele me convidou até hoje, eu não fui lá ainda. Muda muito, muda. Eita, me dê licença aí, ó, coisa. Ó, o pilãozinho. Aqui já tem umas ferramentas, ó. Isso aqui é muito antigo, né? Isso aqui foi da mula do meu pai, que ele era comerciante, ele fazia compra em Campina Grande e de burro. Isso é dele mesmo? Foi do 1946. 1946. Aqui era o antigo ferro de passar, colocava uma brasa aqui, né? Né? Muito bacana. Então a casa do seu avô, seu Antônio, era basicamente assim, né? Era. Uma casa simples, teria os filhos, 6 filhos, né? Foi. Tudo bem, levaram para a vida. Com certeza. Né? Naquele tempo, eu acho que vocês têm muita raça, né? Muito. Antigamente era muito, vamos dizer assim, trabalhoso, né? Mas viveram felizes, acredito que muito. Sim. Você vê que não precisa de luxo para se criar os filhos, com certeza, né? E ter o que tem, né? A gente vê que o senhor aí é uma pessoa, né? Primeira de luxo, prendada, inteligente, né? E aqui camarinha. É camarinha. Camarinha, né? Aí só tinha um quartinho? Só era um quarto, né? Só. Olha que bacana, viu? É um quartinho, uma coisa bem simples. O pinica ali, ó. Que antigamente não tinha, não era? Não tinha, era fazer ali mesmo, já jogava no mato, né? Né, Antônio? Né? E essa mesa aqui também foi da minha mãe. Da sua mãe, né? Então, vocês ficam aí com a história do sítio São José, né? E vocês vão ver agora na prática, agora com Gilson e Tobias, que vão levar para campo para você ver. Esse sítio começou tudo aqui, né? Nas raízes simples, numa casinha de tapa, com os seus antigos familiares do seu Antônio, com seu avô, bisavô, e hoje o sítio São José está quase turístico, né? Atraindo um pouco o pessoal de fora para vir conhecer, né? Tá com uma produção de orgânico certificado. Então, para você ver, né, São Antônio? Começou de baixo e hoje tem o que... Com certeza. Hoje o que tem, e a gente é muito feliz e consciente do trabalho nosso, do nosso trabalho. Uma mensagem assim que o senhor poderia falar assim para o público que está nos vendo, assim, uma mensagem assim que eu acho que o senhor tem alguma coisa a acrescentar. A mensagem é que Deus ilumine cada um de nós e tome consciência do que vale a pena a gente lutar pelo orgânico, que a gente está lutando pela saúde da gente. Show de bola, viu, minha gente? Bacana. E meu amigo Tobias aqui. Vem cá, Tobias. E essa mudança aqui do que você vê nas raízes de antepassado aí da sua família para o tempo de hoje? O que você acha assim? Tá muito diferente? Rapaz, tem coisa que não devia ter mudado, né? Ah, bacana. Tem coisa que devia ter permanecido. Tem outras que ficaram melhores. Mas a gente tem que procurar o equilíbrio entre essa evolução do mundo que a gente está e das coisas boas que eram do passado, né? Ei, Tobias, se a gente for comprar uma balança dessa do tempo de hoje, no instante quebra. Essa aí ainda tá funcionando. Essa aí dura até se acabar. Tem essas coisas que, né, São Antônio? Que antigamente o pessoal fazia bem. O rádio ainda pega, será? Agora só é AM. Só AM, né? Para vocês verem. Pois é, minha gente. Vou chamar a Gilson, agora vai com o Tobias, mostrar na prática aí a produção de orgânica aqui no sítio São José. Valeu. E eu vou ficar com o seu Antônio aqui tomando uma lapadinha, enquanto vocês vão para lá. Eu pego no sol quente agora, né? Você vai pro sol quente. E eu e o Antônio aqui, a gente vai ficar conversando mais sobre a história, né, da propriedade, que essa propriedade eu sei que tem muitas riquezas, muitas histórias aqui a ser passadas, né? Né, Antônio? Com certeza. Vamos embora. Show. Então, Tobias, estamos aqui na parte de campo, né? E assim, eu queria que a gente começasse falando um pouco sobre a questão da certificação. Eu acho que você deve ter tido alguns entraves, algumas dificuldades, porque um dos gargalos hoje do orgânico é a certificação, né?
Tem alguns. Um deles é o produtor decidir por aceitar todos os processos e as determinações que a legislação exige. Para ser orgânico hoje, você não pode simplesmente dizer que você tem que cumprir uma lei nacional, e tem vários critérios e requisitos. Então, você começar a entender a outra lógica de funcionamento do sistema de produção é que dá mais trabalho, é mudar a cabeça. É você entender o funcionamento do solo, você entender o respeito com o tempo da planta, tudo isso dá muito trabalho, sabe? Até você mudar isso do convencional para o orgânico, isso aí leva um tempo. A gente tá aqui na produção de abacaxi, como vocês começaram, pro orgânico, né? Sim. Esse plástico aqui é chamado de mulch, tá, gente? Eu queria que tu explicasse um pouquinho para o pessoal entender o porquê desse plástico estar aqui no solo. A solução que a gente tem hoje para diminuir a competição com a vegetação nativa é justamente a cobertura do solo, que a gente faz aqui com mulching artificial, que é o plástico, né? A gente ainda não tem uma solução que utilize material vegetal, a gente está trabalhando para encontrar isso, mas por hora a gente usa esse. E nesse caso aqui a gente já trabalhou nesse malte aqui com melão, e a gente já colheu, fez 2 ciclos de melão aqui e agora está com abacaxi. Então ele está servindo aqui 2 vezes, né, no caso, 2 culturas. E a finalidade dele é essa, é para diminuir a competição com o mato, né, com as ervas daninhas. É porque quer queira ou quer não, um dos maiores usos de defensivos no abacaxi é o controle do mato, né? Se utiliza bastante herbicida, de modo geral, né? Porque até a planta fechar, sombrear, leva muito sol. Mas tem a vantagem também de você manter a umidade, né, no solo. Você consegue ter um desenvolvimento da estrutura radicular muito mais rápido, porque está tudo protegido, fica muito mais úmido ali, a matéria orgânica fica muito mais... Então, para a gente esclarecer mais um pouquinho, pessoal, para vocês de casa, o solo está coberto com plástico e aqui dentro dele, ó, tem uma fita de gotejo, tá? Tem uma fita de gotejo que o Tobias já vai falar um pouco mais de como ele faz a questão de irrigação e a nutrição dessas plantas. Mas antes disso, Tobias, eu queria começar logo pelo plantio. Tem alguma diferença de como você planta aqui para o convencional? No plantio, não. Tem do preparo do solo antes, né? A gente aplica um composto, que é um material de extremo valor biológico, muito rico em carbono e micro-organismos. Isso a gente aplica antes de fazer o plantio. Aí isso já dá um grande diferencial do cultivo, né? Mas, de um modo geral, ele é plantado da mesma forma que o convencional. Certo. E aí, depois que você faz esse composto, que coloca, quais são os tratos, quais são os cuidados que você começa inicialmente com esse abacaxi? Com a questão de biofertilizantes que você utiliza aqui, compostos orgânicos, tudo isso. A gente tem uma gama de biofertilizantes que a gente produz aqui mesmo com materiais nossos, né, daqui da própria propriedade, materiais vegetais de modo geral, e que a gente vai aplicando em cada etapa do desenvolvimento da planta, né? Por exemplo, no início a gente procura utilizar biofertilizantes que têm mais propriedade de desenvolvimento radicular, ou então que tenham um pouco mais de aminoácido, substâncias, ácidos orgânicos que vão fazer com que a planta tenha aquele choque e comece a crescer. E aí, conforme for mudando o ciclo, a gente vai mudando os biofertilizantes para aumentar o tipo de aporte de micro-organismo e de outros nutrientes, né? Vai variando conforme o nosso desenvolvimento. Basicamente, segue a via de regra da adubação. 30 dias, adubação de fundação, mais ou menos, 30, 60. A segunda, que vocês vão fazer 60, 90, mais ou menos, isso aí? Aqui a gente faz todo mês. Todo mês? Todo mês, do começo ao fim, a gente está aplicando biofertilizante. Porque a gente entende que se ele for fracionado, a planta responde melhor. Isso é uma prática, inclusive, do convencional também, né? Quem tem tecnologia para aplicar ele fracionado tem um resultado muito mais efetivo. E a gente aqui faz a aplicação dos biofertilizantes, dos hormônios naturais, todos de forma fracionada. Todo mês a gente está nutrindo. Através de gotejo ou pulverização? Os dois. Os dois. Tanto gotejo como pulverização. Exatamente. A gente tem 2 pragas, inicialmente, no abacaxi, que é a cochonilha, que se expressa logo no começo, e a gente tem também aquela podridão, que dá no abacaxi, no sistema radicular. Como vocês estão conseguindo resolver isso aqui no orgânico? A podridão que você diz é a fitóftora.
No caso da cochonilha, a gente tem procurado soluções mais efetivas. Sabe? A gente testou muita coisa aqui que não teve resultado muito interessante, inclusive no tratamento de muda. Ultimamente, um dos resultados mais promissores é o uso de uma cepa específica, de um tipo específico de Balvéria, que tem apresentado resultados interessantes na quebra do ciclo da cochonilha. Tem visto isso e conseguiu até ter uma espécie de validação com o pessoal da universidade que faz trabalho com a gente aqui, e a gente viu que tem funcionado. Então, esse controle biológico está sendo efetivo com a cochonilha. Nesse primeiro momento a gente tem visto resultado positivo. A gente ainda vai testar de outras formas, inclusive para tentar fazer o produto chegar no solo, né, na região da raiz, onde concentra muitas vezes a maior parte das cochonilhas maiores. E no que se refere à podridão da fitóftora, a gente quase não tem esse problema aqui, sabe? É muito raro. Quando tem uma reboleira muito pequena assim, de modo geral, a gente nem se preocupa com ela. A gente crê que o manejo da gente ele é mais preventivo, que o aporte de micro-organismo que a gente faz aqui é tão grande que ele gera um ambiente de competição, que um vai tirando o alimento do outro, ou então um vai se alimentando do outro, ou então o micro-organismo vai inibindo a presença dos micro-organismos. E aí tem essa diminuição, né? Tem. Por natureza, esse ambiente orgânico, ele gera isso aí, essa redução da atividade dos micro-organismos nocivos. Então, assim, passa também 1 ano e 6 meses de colheita igual ao convencional, ou com o mulch você consegue reduzir um pouco? Com o mulching você consegue reduzir. Inclusive no convencional, muita gente consegue diminuir bastante o tempo, inclusive colher 2 ou 3 vezes. Mas a gente aqui ainda não está. Essa não é ainda a nossa preocupação, sabe, de redução de prazo. A gente está focado em outras questões que são mais críticas. Posteriormente, a gente vai focar nessa questão da redução do prazo, porque de fato o mulching favorece bastante a redução do ciclo. Eu vi em pesquisas, eu gosto do mulch, já trabalho com mulch com outras culturas, e a gente vê que o benefício que ele traz é gigante, principalmente pelo desenvolvimento e pelo uso de defensivos também, que ele reduz muito, a realidade é essa. O mulch ele veio para reduzir a questão do herbicida e alguns defensivos. Mas vamos lá, quando esse abacaxi se desenvolver, quando ele está chegando em mais ou menos aí com 1 ano, que ele vai ser induzido para frutificação, a gente sabe que vai aparecer aí a questão da broca, a questão da fusariose, e como é que vocês têm lidado com isso aqui? Na broca, tem alguns produtos biológicos que funcionam bem, sabe? A questão toda é a gente conseguir monitorar e aplicar no tempo certo, no time certo. Às vezes, se você errar nisso aí, prejudica todo o resto. Mas, de um modo geral, tem algumas soluções biológicas com cepas isoladas que têm funcionado com broca. É isso que a gente tem utilizado aqui, além de todo o sistema orgânico, como eu disse, do aporte de micro-organismos, que também reduz, né? Porque quanto mais predador você tem aqui, mais equilíbrio você gera. Isso é muito importante até para o pessoal do convencional que está escutando a gente, que acha que só consegue controlar e produzir com qualidade se utilizar o veneno. E você está sendo aqui, está mostrando para a gente aqui na prática que consegue produzir com qualidade. A gente já provou o abacaxi no começo, que é uma delícia, tomamos o suco. A gente ainda vai ver essa questão ali dessa questão de como ele faz o processo de compostagem, tudinho. E nessa parte agora aqui que já está finalizando perto da colheita, Tobias, eu queria saber de você, hoje, você sente uma grande diferença e vê que tem como expandir, ou você ainda vai ficar testando para depois expandir? A gente, desde o começo, pensou esse projeto para ser maior, né, para ter escala. Tanto para fornecer em maior quantidade para aqui para o Brasil, como para fora, porque a demanda realmente é grande. A gente recebe muita procura de abacaxi orgânico, inclusive para fora do Brasil. A gente tem esse objetivo, mas tem alguns detalhes no sistema nosso atual que ainda precisa ficar mais redondinho para que a gente consiga fechar a escala, para que a gente consiga organizar a escala e fazer isso. E é um conjunto de coisas, né? Desde o campo até o pós-colheita, tem muita coisa até você dizer assim, não tem um sistema escalável. Não estou entendendo. Começa hoje, como é que está o O comércio é sempre favorável, sabe? Você não tem aquela oscilação de preço, o preço é estável. De modo geral, as pessoas têm boa aceitação. O público da gente aqui ainda não tem um nível de maturidade interessante para valorizar o que tem por trás do orgânico, sabe? Uhum. As pessoas ainda precisam conhecer um pouco mais sobre isso no Brasil.
Eles acham que o orgânico é só ter o selinho lá, mas não sabe o que é que tem de valor ali por trás daquela produção, em termos sociais, ambientais. É um volume de valor muito grande, sabe? Mas a gente espera que isso vai evoluir, tanto é que o consumo do orgânico no Brasil só cresce, só cresce. Eu acredito que o que a gente vê hoje na Europa, por exemplo, grande consumo de orgânico, é o Brasil no futuro, sabe? E aí quando o orgânico vai se organizando, vai formando cadeias, quando o orgânico tem escala, ele consegue ter um preço acessível, inclusive para a classe de poder aquisitivo menor, né? É porque, assim, uma coisa que a gente sempre escuta em palestras, em discussões, é que o orgânico hoje ele ainda é caro para aquele público que tem um poder aquisitivo menor. Mas eu já vi, já estudei, já pesquisei e eu reforço o que você está falando. Quando a gente chegar a um ponto de estabelecer, vamos dizer assim, aprender a receita de bolo, né? E aí a gente consegue aumentar a produção em todas as escalas. Mas é importante dizer que boa parte desse custo, dessa margem que faz o produto orgânico ser tão alta, muitas vezes não vem do campo, vem do varejo. O supermercado, é a cadeia varejista que sabe que é um nicho de mercado de valor, aí coloca a margem lá em cima e o consumidor acha que o produto é caro. Mas quem está ganhando no final das contas é o varejista. E isso é engraçado de falar, que todo mundo diz, orgânico é muito caro, mas pelo que você está explicando, o problema não está aqui, e sim nas pessoas que estão colocando um preço em cima do seu produto. Muitas vezes isso acontece. Não é todo caso, não, obviamente. Tem cadeias varejistas que realmente são comprometidas com o que é justo no mercado, mas isso acontece muito no orgânico. No nosso caso, muitas vezes a gente consegue colocar o produto, o abacaxi orgânico, mais barato do que o convencional, em determinadas circunstâncias. Hoje, Tobias, se você fosse comparar, antes a gente ver as suas estações de compostagem, hoje se você fosse comparar o tradicional com o orgânico, o que é que você poderia dizer assim, de contrapeso entre um e outro? Eu vejo que o convencional aqui no Brasil ainda precisa amadurecer muito, tem muita tecnologia que precisa ser trazida para cá. Em termos de manejo, de mecanização, há muito que crescer no convencional, né? Quem é especialista disse que o atraso aqui na macaxicultura no Brasil está em torno de 50, 70 anos ou mais, comparado com outros países que produzem em maior escala. E o orgânico tem que seguir essa mesma linha, não tem como pensar em produzir orgânico sem ter mecanização e tecnologia, porque é só repetir um sistema que muitas vezes não tem como se pagar, né? Porque os custos só sobem, né? Porque assim, o que ficou a impressão para mim é que o orgânico está mais avançado do que o tradicional na questão de tecnologia. Você já vê um mouse, você já vê um gotejo, você já vê um pensamento em bioinseticidas, bioinsumos, que favorece também o custo de produção, né? De um modo geral, o orgânico ele é mais avançado no que se refere à questão do manejo do solo, né? A consciência de como ocorrem as interações dos micro-organismos no solo, isso aí o proto-orgânico está bem mais para frente do que o convencional. Mas em termos de tecnologia, de um modo geral, eu creio que o orgânico ainda precisa evoluir um pouco mais. Beleza, bora ver lá a compostagem? Vamos. Na parte de plantio, tratos culturais, colheita. E agora a gente vai entender um pouquinho mais agora sobre os compostos orgânicos que o Tobias estava falando. E eu achei bacana, assim, que a gente estava passando aqui, esse tipo de compostagem, que eu não tinha visto ainda. E Tobias tem uma novidade aí para dizer pra gente. Esse é um tipo de manejo mais moderno que tem se espalhado pelo mundo mais recentemente, que faz parte de uma metodologia chamada Soil Food Web, que ela preconiza que a gente tem que estimular a formação da cadeia alimentar do solo. Toda a relação de predador e presa, ela vai acontecendo e vai liberando os nutrientes para a planta de forma disponível. Então, a partir disso aqui, a gente faz o processo de extração do chato composto, como se diz, faz o monitoramento dele na relação de fungo e bactéria e aplica na planta, na parte aérea e no solo. E o que é que tem aqui? O que é que você colocou aqui nesse composto? Esse material aqui tem a fonte de carbono e nitrogênio, que são podas de plantas daqui mesmo, e a fonte de nitrogênio é esterco bovino. A gente faz o monitoramento da temperatura e da umidade todos os dias, tem um intervalo de temperatura aceitável. Quando ele chega no ponto,
Aí a gente tira ele para extrair o chato composto. No caso, coloca aqui, não há revolvimento nem nada. Ele Não, fica de jeito tem que que tá haver. aqui. Tem que haver, porque né? o processo é altamente aeróbico. Aeróbico, né? Não pode, a gente tem que fazer o máximo possível para não haver circunstância de falta de oxigênio. Então, de quanto tempo tá fazendo o revolvimento? É ele que vai dizer. Quando a temperatura passa ou baixa demais, a gente tem Certo, que agir. botou o termômetro, viu que tá na parte de baixo, faz o revolvimento. Ou se tiver alta demais também. Aqui é um segundo passo, tá, da propriedade, onde eles fazem o humus através de minhoca. Então, Tobias, fala um pouquinho pra gente como é esse processo aqui. A minhoca ela é vista hoje como um dos integrantes mais importantes da formação da cadeia do solo, né? Então, ela aqui, quando se alimenta do esterco, ela libera humus de minhoca, né, que é rico em ácido úmico e fúvico. Isso aqui a gente aproveita nos extratos que a gente faz, extrato composto, e na compostagem de um modo geral, né? Então, aqui vai uma grande inoculação de micro-organismo no solo através das minhocas. Quanto tempo passa mais ou menos? Você coloca lá do esterco e vai passando quanto tempo mais ou menos aqui? É indeterminado. Quanto mais você for colocando comida, mas ela vai se alimentando, se reproduzindo. Sim. Aí chega o ponto que o espaço fica pequeno, você tem que dividir e colocar em outras áreas. Pessoal, agora nós estamos numa terceira etapa, que é a biofábrica, né? Onde a gente produz aqui os bioinsumos e biofertilizantes, não é isso, Tobias? Exatamente. Aqui a gente faz a multiplicação dos micro-organismos, né? E a boa parte a gente coleta aqui mesmo, coleta e multiplica aqui nesses tambores. Aqui a gente faz extratos vegetais, biofertilizantes, com materiais também de aqui, com plantas resistentes. E cada uma dessas receitas tem benefícios diferentes para o solo, né, conforme o nosso interesse. Então, isso aqui é uma bomba de micronutrientes, é uma bomba de micro-organismos que vai para o solo. Bom, vamos lá, vamos entender melhor. Como é que você faz para capturar esse fungo e trazer para cá e preparar isso aí? Nesse caso aqui, especificamente, que é o micro-organismo eficiente, que é o bem conhecido no ambiente orgânico, a gente utiliza o arroz cozido e a gente disponibiliza ele no ambiente de solo e de mata, deixa lá protegido em torno de 15 dias, ele já tem sido inoculado, a gente traz, seleciona os micro-organismos que são benéficos para a planta, considerando o critério de cor, e aqui dentro da garrafa a gente coloca ele junto com açúcar, o melaço, né? E aí aqui ele ativa, multiplica e estabiliza. Depois disso a gente multiplica eles em quantidade maior nesses tambores de 1000 litros e daqui ele vai no gotejo, então na pulverização da barra. Vamos lá. Quando você fala em cores, a gente sabe que tem várias cores de fungos, desde daqueles mais claros até os mais escuros. Hoje, quais são aqueles que vocês preferem e quais são que vocês descartam? De um modo geral, a gente descarta os que têm coloração preta e o marrom puxado para o preto, né? Mas os que têm a coloração amarela, verde e vermelha, geralmente são fungos muito benéficos para as plantas. Geralmente, o verde muitas vezes está associado a tricoderma e todas essas são fungos conhecidos nossos aqui. Beleza, aí vamos lá, veio de lá, separou, colocou na garrafa, colocou açúcar, o melaço, ele estabilizou, veio para o barril de 1000 litros, multiplicou mais ainda. E aqui, o que acontece agora? Aqui a gente coloca, por exemplo, aqui é um extrato vegetal que ele é rico em aminoácidos, ácidos orgânicos, uma infinidade de substâncias que são benéficas para a planta e são disponibilizadas através da ação de micro-organismos, né, nesse processo de fermentação aeróbica. E depois de mais ou menos uns 20 dias ele está aqui pronto, bioestabilizado, e a gente aplica. Esse, por exemplo, aqui vai gerar um grande efeito enraizador e ácidos e fito-hormônios, tudo feito com material vegetal local. E esses sacos aqui, Tobias, o que é que tem dentro dele? Por exemplo, vamos lá do comecinho. Saiu daqui, colocou água, colocou eles, e esses plásticos aqui são o quê? Esses sacos são justamente os materiais vegetais, né? Nesse extrato especificamente, a finalidade dele é gerar resistência para a planta. Então aqui tem plantas que têm resistência em baixa climática, né, como se diz. O mandacaru, o cacto, o chique, todas essas que a gente encontra na nossa região aqui que são resistentes ao período de seca, a gente coloca aqui processada, macerada, e é nesse processo de fermentação aqui que disponibiliza todas essas substâncias. E vai fortalecer a raiz e vai prevalecer a questão da resistência à questão de seca. Exatamente. E vai propiciar o enriquecimento
superfície da planta também, né? Porque quando ele tem contato com a parte aérea, ela aumenta a biologia. Muito bacana. E aí, tá gostando? Aguarde que ainda tem mais. Bem, Tobias, a gente tá entrando aqui agora na área de compostagem, né? Isso. Quais são os tipos, que aqui eu já tô vendo a palha do abacaxi, já tô vendo esterco, eu vi um pedaço de poda ali. O que é que você prioriza e quais são os materiais que você mais utiliza aqui? A abordagem é sempre tentar priorizar os materiais que a gente tem aqui, né, da propriedade. Então, a compostagem precisa da fonte de nitrogênio de carbono. A nossa fonte hoje de carbono principal é a palha do próprio abacaxi, que ela é rica nos próprios nutrientes, né, que a planta exporta. E a fonte de nitrogênio principal hoje é o esterco, né? A gente utiliza alguns inoculantes, que a gente também faz aqui para agilizar o processo e enriquecer a biologia. Além do mais, a gente ainda faz um aporte com farinha de osso, cinza vegetal e, quando tem possibilidade, pó de rocha também. No final das contas, ele gera um material bioativo aí riquíssimo, muito cheio de fungo, que é uma bomba benéfica para a planta. No caso, esse composto que a gente está vendo lá no final é o que vai lá para a fundação antes do plantio. Exatamente, é o que vai ser utilizado no campo, quando ele já está bioestabilizado com a temperatura tranquila e o material todo degradado, né? Esse processo dura geralmente 90 dias. A gente faz o monitoramento da umidade e da temperatura e faz o revolvimento assim que percebe que precisa, né? O processo aqui tem que ser aeróbico também. Cada pilha dessa aqui, qual é a proporção que você coloca de palha de abacaxi e esterco? E aí eu tenho que olhar a planilha. Então, beleza. Eu não memorizo. Não, então não vamos entrar nesse detalhe. Mas de um modo geral, a regra básica que o pessoal utiliza é de 3 para 1, né? Vai ficar a relação de 30 de carbono para 1 de nitrogênio. Mas eu tenho que ver a planilha mesmo, porque a gente mede aqui por concha, sabe? Concha do trator. Entendi. Essa palha ela é triturada, como eu estou vendo ali, ou não é colocada assim dessa forma? A gente não tritura. Seria ideal, né? Triturar, porque agilizaria ainda mais. Mas a gente já coloca o material inteiro assim, mas no final das contas ele fica todo degradado, sabe? Dessa primeira estação que a gente está vendo aqui, até aquela última lá que está pronta, demora quanto tempo? Em torno de 90 dias. 90 dias, né? A compostagem tem uma coisa muito bacana que quando a gente estava conversando, você falou, que é a abertura que você dá para a Embrapa, para as universidades que estão desenvolvendo pesquisas benéficas para vocês. E essa pesquisa aqui da Embrapa está sendo desenvolvida aqui, é com relação ao quê? A finalidade desse trabalho aqui é a validação de novos híbridos de abacaxi, né? Aqui tem mais 4 variedades novas que não foram lançadas no mercado ainda, de abacaxis que são resistentes à fusariose, que é o principal problema sanitário, né, do abacaxi. Então, ela está sendo testada aqui na Paraíba, vai ser multiplicada e posteriormente vai ser disponibilizada para os produtores que quiserem trabalhar com a variedade menos suscetível à doença, né? Quais são as variedades hoje que tem aqui? Aqui consta o Pérola, o Imperial, aí tem essas outras que não tem nome ainda, elas só são números, porque não foram disponibilizadas no mercado, ainda vão ser publicadas, né? Mas são variedades muito promissoras, com grande potencial de mercado, porque são boas em termos de característica organoléptica e com essa resistência à doença é o essencial, né? E que quer queira ou quer não, hoje a fusariose é um gargalo muito grande para o produtor, né, de abacaxi. Grande. E é justamente por causa desse problema que se usa tanto produto químico, né? Para controlar justamente essa praga e essa doença, né? A fusariose como uma doença e a broca como uma praga, que são as que mais atacam o abacaxi, o fruto, né? Em si. Exatamente. Aí junta essa falta de material resistente com a falta de conhecimento que muitas vezes o produtor tem, aí o uso do produto químico acaba sendo indiscriminado, não? Que é péssimo para quem trabalha no campo como para quem consome, né? Quanto tempo mais ou menos você acha que esse experimento aqui já vai ter começar a apresentar resultados? A gente vai começar a colher agora em outubro, vai ter a primeiro ciclo, a gente vai repetir, daqui a 1 ano e meio vai tirar o segundo ciclo para fazer o cruzamento dos dados. Eles fazem a medição do tamanho da planta, a estrutura da planta com as características da fruta, acidez, doçura e etc. O que mais vai se adaptar aqui na nossa região, no caso? Então, bacana. Então, mais ou menos daqui a uns 2 anos, né? É que vai ter um resultado definitivo, né? Mas até lá a gente vai começar já a fazer a multiplicação das mudas para disponibilizar para os produtores que tiverem interesse em trabalhar com variedade resistente. Bem, gente,
Foi uma visita show. Eu, particularmente, gostei muito, tá? E eu queria, assim, Tobias, desde que a gente passou por aqui de estação aqui para ter uma musiquinha tocando. Por quê? Aqui tem a Rádio São José, né? É a rádio que toca só música tradicional aqui da cultura da gente, porque é nosso papel valorizar isso que a gente tem de tão rico, né? Então, isso é muito bacana. Tanto quando a gente entrou aqui, gente, tava tocando isso aí, ó, João. O João fez, rapaz, isso é alguma rádio daqui? É a rádio daqui mesmo, tá? Rádio Poste. Rádio Poste. Então, Tobias, a gente tá chegando ao final. Eu queria agradecer primeiramente a você, a seu pai, por ter aberto as porteiras pra gente. Queria que você deixasse sua mensagem final pro pessoal aí. Eu agradeço muito pela visita de vocês, sejam sempre bem-vindos. O sítio está sempre de porta aberta para quem quiser conhecer mais de manejo orgânico, de manejo sustentável de fruticultura. E a mensagem que eu deixo é que de estímulo para que o pessoal procure estudar mais, aprender mais, procurar manejos mais avançados, porque lutar contra a natureza é uma guerra perdida. E isso é muito bacana de você falar, que você mostrou com propriedade que não foi do dia para a noite que você aprendeu todo esse conhecimento. Então você batalhou, você correu atrás. Eu lembro que eu acho que foi mais ou menos há uns 5 anos atrás, ou 4, que eu ouvi falar que você estava tentando, e disseram que doideira, que não vai dar certo. E hoje você já consegue mostrar às pessoas que com persistência e com busca de conhecimento, você consegue desenvolver a atividade de forma correta e lucrativa, né? Sem dúvida. No começo a gente escutou muita coisa estranha, muito agrônomo dizendo que era loucura, mas no final das contas, a cada momento a gente vem superando isso e mostrando que é possível produzir de forma sustentável. É desafiador porque está sendo construído, né? Mas é muito bom. Então, pessoal, muito obrigado e valeu. Se inscreve no canal, tá? Não esquece não. Valeu!